A Senhora Sorte, com certeza, pode ser muito cruel, mas para algumas pessoas ridiculamente sortudas, ela vem sempre na hora certa. De uma mulher que sobreviveu a uma queda incrível de quase 4.500 metros, sem paraquedas, a uma garota que ficou congelada por uma noite inteira. As histórias a seguir dessas lendas da vida real, com certeza vão deixar seu queixo caído no chão. Então prepare-se para se encolher no seu assento, enquanto damos uma olhada em ainda mais pessoas sortudas que sobreviveram contra todas as chances impossíveis. Terror da árvore. Não há nada mais relaxante do que ficar tranquilo na piscina com um bom livro, não é? Então, em julho de 2020, uma mãe da Geórgia acabou descobrindo que isso pode ser tudo menos relaxante. Ela estava casualmente lendo e vendo seus filhos brincarem na piscina, quando de repente o seu filho começou a gritar. Caramba, ela saiu do caminho bem na hora certa. Aquela árvore super pesada se estilhaçou e caiu diretamente na espreguiçadeira em que ela estava descansando momentos antes. Se ela tivesse reagido um único segundo antes, seria necessária uma espátula gigante para tirar ela da espreguiçadeira. Parabéns ao garoto pelo aviso. Bill Morgan. Temos a má sorte, temos boa sorte e depois temos Bill Morgan. Em 1998, esse motorista de caminhão australiano de 36 anos se envolveu num acidente brutal que quase lhe custou a vida. Ele sobreviveu, mas depois de ter sido levado às pressas para o hospital, ele recebeu uma droga que desencadeou uma reação alérgica e o levou a uma parada cardíaca. Seu coração parou por incríveis 14 minutos inteiros, mas por algum milagre os médicos foram capazes de reanimá-lo. Mas infelizmente ele ainda estava completamente em coma. Durante 12 longos dias, a família de Bill esperou por qualquer sinal de vida. Então, bem quando eles estavam se preparando para o pior, Bill acordou. E após uma recuperação completa, ele ficou noivo de sua namorada, conseguiu um novo emprego e depois, mais tarde, por capricho, comprou uma raspadinha. Por incrível que pareça, ele ganhou um carro no valor de 17 mil dólares australianos. Mas a notícia da incrível sorte que Bill tinha acabou se espalhando, e ele foi convidado a reencenar sua vitória para o Canal 9. Então, ele comprou outra raspadinha. As câmeras começaram a rodar. E então, aconteceu. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? I just won 250,000. Bill simplesmente ganhou o jackpot de 250 mil dólares australianos, ao vivo, nas câmeras. Caramba, isso que eu chamo de reviravolta. Agora eu não posso melhorar a sua sorte, mas eu posso lhe dar um jackpot de conhecimento incrível. É só ir em frente e clicar nos botões de curtir e se inscrever logo abaixo. E você nunca mais vai perder histórias incríveis como a de Bill. Agora o que temos a seguir? Congelada. O estado americano de Minnesota é muito famoso por seus invernos incrivelmente frios. Mas, no entanto, em dezembro de 1980, Jean Hilliard, com 19 anos de idade, não fazia ideia de que estava prestes a provar o quão frio realmente pode ficar, da maneira mais improvável possível. Jean estava dirigindo para casa certa noite quando caiu em uma vala e ficou presa. E tentar colocar o carro para funcionar sozinha foi totalmente inútil. Então ela decidiu sair e começou a caminhar até a casa de um amigo na estrada. Mas Jean não estava preparada para o frio. E as temperaturas naquela noite atingiram baixas incríveis de menos 28 graus Celsius. Ela andou por mais de 3 quilômetros agonizantes, até finalmente chegar ao seu destino. Assim que ela chegou, ela acabou tropeçando. Sem energia para se levantar e com seu corpo se desligando completamente, ela foi se arrastando em direção à porta. E, você adivinhou, ela ficou totalmente congelada. Umas 6 horas depois, seu amigo Wally Nelson abriu a sua porta para encontrar o que parecia ser uma escultura de gelo muito realista de Jean bem no seu quintal. A princípio, ele não achou que ela estivesse viva, mas depois viu algumas bolhas saindo de seu nariz. De alguma forma, parecia que ela ainda conseguia respirar. Ele rapidamente a levou para um hospital, mas a sua condição deixou todos os médicos perplexos. Os seus olhos não respondiam à luz, e eles não podiam nem mesmo medir a sua temperatura, pois o seu corpo estava muito frio. Eles não conseguiam nem colocar o soro intravenoso em seu braço, as agulhas continuavam quebrando em sua pele super dura.
Sem a menor ideia do que fazer, eles colocaram almofadas de calor ao longo do seu corpo e apenas esperaram. Depois de algumas horas, de alguma forma, milagrosamente, Jean abriu seus olhos. Mais algumas horas depois, e para o deleite de seus pais, ela conseguiu falar com coerência. Então, como que ela conseguiu escapar de ser literalmente congelada, sem danos permanentes em seu corpo? É possível que esse tenha sido um caso de hipotermia extrema. E embora não haja dados reais sobre isso, existem outros inúmeros casos parecidos com o de Jean. Quando o corpo de uma pessoa esfria abaixo de temperaturas de congelamento, o seu fluxo sanguíneo diminui e o seu corpo requer menos oxigênio para operar, como se fosse um tipo de hibernação. Um médico teorizou que quando uma pessoa congelada é aquecida mais uma vez e seu fluxo sanguíneo aumenta na mesma proporção que sua temperatura vai aumentando, ela pode se recuperar. E é isso que pode ter salvo a vida de Jean. É isso ou ela tem que ser a Elsa da vida real, e essa foi apenas uma das primeiras manifestações de seus poderes de gelo. Por mais maluco que seja, ambas as teorias parecem igualmente prováveis. Em queda livre. Saltar de paraquedas é o tipo de coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tive a coragem para ir lá e fazer. Mas Joan Murray, da Carolina do Norte, não tem problemas desse tipo. Lá em 1999, Joan já havia completado impressionantes 35 saltos. Então, quando ela estava num avião a menos de 4.500 metros de altura, se preparando para o seu 36º pulo, estava ótima. E não estava nem um pouco nervosa quando abriu as portas do avião. Saltou para fora do avião e começou a cair uma queda livre em direção à terra, a quase 200 km por hora. Mas, no entanto, quando ela tentou puxar o paraquedas, uma coisa aconteceu que finalmente a deixou bem nervosa. O paraquedas não abriu. Se recusando a entrar em pânico, ela começou a puxar o paraquedas de reserva com muita força. Com alívio, ela sentiu ele saltar de sua bolsa, se expandindo e puxando ela a uma descida um pouco mais lenta. Mas foi então que ela começou a girar em círculo, emaranhando todas as cordas daquele paraquedas em um nó logo atrás dela. Não importava o quanto ela tentasse puxar contra a força, ela apenas começou a girar cada vez mais rápido, perdendo todo o controle. Não era nada bom. Joan disparou em direção ao chão frio e duro, a incríveis 128 km por hora de quebrar os ossos. Ela caiu no chão, escutou um estalo muito alto, e tudo ficou escuro. Joan acabou entrando em coma, e depois de ser levada para o hospital, passou por inúmeras cirurgias reconstrutivas e algumas transfusões de sangue. Todo o lado direito de seu corpo foi esmagado. Não parecia nada bom para ela. Mas então, depois de apenas 2 semanas, ela acordou, apenas para se recuperar completamente. Agora, eu me pergunto como que isso foi remotamente possível. Então, por um acaso total, Joan acabou caindo em um ninho de formigas de fogo. As formigas venenosas imediatamente começaram a rastejar sobre ela, mordendo e picando ela mais ou menos umas 200 vezes. Seu veneno, chamado de solenopsina, pode estimular o seu sistema nervoso, e as formigas injetaram tanto desse veneno em Joan que manteve seu coração batendo muito forte até que a ambulância chegasse. Mas por incrível que pareça, toda a experiência não derrubou sua paixão por paraquedismo, e mais tarde ela completou seu 37º salto. Fugas de avalanche. Na minha humilde opinião, as férias ideais têm que envolver uma ilha tropical, um bom livro, junto de coquetéis sem fim. Embora algumas pessoas prefiram ser um pouquinho mais aventureiras, como esse esquiador muito sério nos Alpes franceses. Parecia que eles estavam se divertindo, mas enquanto desciam a ladeira, eles acidentalmente agravaram a neve, causando uma pequena avalanche em seu caminho. Eu com certeza iria entrar em pânico, mas esse cara nem mesmo largou a sua câmera GoPro, apesar de uma colisão desagradável com aquela árvore. Depois que ele acabou escorregando no chão e desceu junto com aquela avalanche, felizmente ele diminuiu a velocidade e conseguiu parar. Mas muitas vezes avalanches como essas carregam tanto impulso, e qualquer um que seja pego no caminho é arrastado para o fundo na hora. E esse é um perigo que um grupo de amigos acabou descobrindo da maneira mais difícil. Enquanto andava de moto de neve nas montanhas de Uinta, Utah, o grupo de repente sentiu um estrondo gigantesco. Com certeza uma enorme avalanche estava colidindo com eles. Pensando que estavam longe o suficiente, um deles começou a fazer uma filmagem. Seu amigo na base da montanha saiu da cena e escapou. Só que o cameraman acabou subestimando o quão longe essa avalanche poderia alcançar.
You good? Yep. Yep, you good? I'm out. Essa filmagem super chocante mostra eles sendo totalmente enterrados sob a neve congelante. Mas, no entanto, com muitas contorções e chutes, eles finalmente se libertaram e conseguiram viver para contar a história. Enquanto isso é motivo de conforto, eu acho que eu prefiro ficar com meu livro e coquetéis. Muito obrigado. Passeio de banheira. Ser pego em uma tempestade pode ser uma experiência bem aterrorizante. Normalmente você está seguro dentro de sua casa, a menos que viva em algum lugar propenso a tornados. Em 2017, com 75 anos de idade, Charles Seta Williams, junto de seu filho Ricky, estavam assistindo televisão em sua casa, em Marion County, Texas, quando viram o barulho alto de uma tempestade que se aproximava. E no condado de Marion, tempestades significam tornados. Esperando o pior, Ricky levou sua mãe para o banheiro do andar de cima e ajudou ela a entrar dentro da banheira, antes de subir dentro ele mesmo. Uma banheira é, na verdade, um dos melhores lugares que você pode ir em uma tempestade, se você não tiver um bunker, porque elas são muito pesadas e firmemente ancoradas aos canos de água. Pelo menos essa é a teoria, né? Em poucos minutos, houve um rugido muito alto e estrondoso quando a tempestade atingiu a casa, atravessando direto pela casa. O telhado da casa foi arrancado de repente, e Ricky e Charles Seta se seguraram para se salvar. A banheira de porcelana inteira sacudiu violentamente, e então, por incrível que pareça, ela foi simplesmente arrancada do chão e levantada acima dos destroços da casa deles. Eles foram subindo cada vez mais alto, girando no ar ao lado de pedaços de telhado e móveis de sua casa. Então a banheira virou e eles foram jogados no chão do lado de fora. Por algum tipo de milagre, ambos aterrizaram com apenas alguns cortes e contusões, embora sua casa fosse uma pilha de escombros. Agora, essa é uma história incrivelmente maluca, não importa quantas reviravoltas. Stephen Callahan pode. Se existe alguma coisa pior do que ser pego em uma tempestade na terra, é ser pego em uma tempestade no mar. No ano de 1981, o experiente marinheiro Stephen Callahan partiu de Rhode Island, nos Estados Unidos, e estava a caminho de Antigua, quando certa noite o tempo ficou selvagem. Durante o caos, o pequeno barco de Stephen atingiu o que ele pensava ser uma baleia e começou a afundar. Pensando rápido, Stephen pegou seu bote salva-vidas inflável, de uns 2 metros de comprimento. Mas ele precisava de suprimentos se quisesse sobreviver no meio do oceano. Quando seu barco afundou abaixo da superfície, Stephen mergulhou debaixo d'água e foi capaz de recuperar um arpão, um kit de emergência, mapas de navegação e alguns outros itens essenciais. Foi então que ele subiu em sua jangada e começou a se afastar pela vastidão solitária do Oceano Atlântico. Forçado a ir para onde quer que as ondas o levassem, Stephen foi enviado para oeste. Ele fez água potável de alambiques solares que ele recuperou do barco, que usa o calor do sol para evaporar e destilar a água salgada. E ele também comeu algumas rações do kit de emergência que achou, que infelizmente não duraram muito tempo. E quando finalmente acabaram, Stephen foi forçado a usar seu arpão para pegar peixes e pássaros para poder se alimentar. E durante seu desespero, ele até mesmo comeu algumas cracas. Cada dia que passava trazia um desafio novo para ele. Ele enfrentou ataques de tubarões, furos em jangadas, perdeu 1/3 de seu peso corporal e, em alguns momentos, ele sentiu que não podia mais continuar. Mas ele nunca desistiu. Usando sua experiência no mar e uma pura determinação, Stephen pôde sobreviver sozinho em seu pequeno bote inflável por 75 dias inteiros. Foi então que no dia 76, ele foi finalmente descoberto e trazido para a praia por alguns pescadores na costa de Mary Galante. Quase 3 meses desde que sua provação brutal começou, Stephen foi salvo. E você, quanto tempo você acha que iria durar? Pode esquecer esses 3 meses. Acho que em 3 minutos eu iria começar a chorar como um bebê. Terror de pneus. Existem algumas pessoas que simplesmente detestam dirigir em estradas, e eu posso entender. Elas são barulhentas, ocupadas e muitas vezes estressantes. Mas seja qual for sua opinião, todos podemos concordar que ter um pneu gigantesco esmagando aleatoriamente o teto do seu carro poderia tornar a experiência realmente muito pior. Mas um britânico, enquanto dirigia pela movimentada M6 na Inglaterra, acabou conseguindo bem isso. Ele estava dirigindo normalmente, quando um caminhão indo na direção oposta acabou perdendo um de seus pneus. O pneu atravessou a estrada, arrancando a barreira central e de repente se chocou contra o para-brisa de seu carro. Mas o pneu não apenas quebrou a sua janela,
ele rasgou todo o teto do seu carro, arrancando praticamente tudo antes de ficar alojado no banco de trás. Por incrível que pareça, de alguma forma, ele errou o motorista, apesar de destruir praticamente todo o resto. Ah, e ele também conseguiu parar e estacionar o carro com segurança. A parte mais sortuda, porém, é que apenas algumas horas antes, o filho do motorista estava implorando para acompanhar ele na estrada. E estaria sentado exatamente onde o pneu ficou alojado. Na que possivelmente foi a melhor decisão que ele já tomou, papai disse que não. Cara, eu preciso muito pegar o número do anjo da guarda desse cara. Pedregulho. A cidade costeira de Keelung, em Taiwan, é famosa por ser cercada por altas montanhas lindas. Na maioria das vezes, elas são incrivelmente cênicas e possuem algumas vistas realmente lindas. Mas em 31 de agosto do ano de 2013, a mãe natureza as transformou em uma arma, e tanto. O motorista estava descendo uma das estradas da montanha, quando de repente foi atingido por uma torrente de destroços, que acabou descendo em um deslizamento de terra, o que empurrou seu carro para o lado. Foi então que uma enorme pedra caiu logo atrás dele, exatamente onde o seu carro estaria se não tivesse sido empurrado pela água. E o jeito que aquela pedra começou a rolar, mas de repente voltou para trás. Isso me dá arrepios só de assistir. Mas não se preocupe, ninguém ficou ferido com isso. A viagem teve apenas algumas pedrinhas no caminho. Parafuso solto. Quando eu era criança, eu sempre quis uma casa na árvore, mas nunca tivemos uma casa que fosse adequada para construir uma. Depois de ouvir sobre a experiência dessa próxima criança, na verdade eu estou muito feliz de nunca ter tido uma. Vários anos atrás, Darius Foreman estava construindo uma casa na árvore em Maryland, Estados Unidos, quando escorregou e caiu de cabeça em um dos galhos, mas bem direto em uma tábua com um gigantesco parafuso saindo dela. Seus pais saíram correndo para fora e chamaram uma ambulância. Desafiando todas as chances, ele estava vivo, embora tivesse uma prancha presa em sua cabeça. No entanto, se o parafuso tivesse entrado apenas 1 milímetro a mais, teria sido uma história completamente diferente. Quando o helicóptero médico chegou, no entanto, ele não conseguiu passar pela porta, porque a placa era muito grande. Os bombeiros chegaram no local e cortaram um pedaço da parte de cima. Mas, no entanto, não conseguiam ver muito perto da cabeça do garoto e corriam o risco de cutucar o prego e causar mais danos. Eventualmente, outro helicóptero maior acabou chegando, e Darius foi finalmente levado para um hospital. Chegando lá, os médicos removeram com muito cuidado o resto da prancha, e Darius conseguiu ter uma recuperação completa. Acho que ele tem um parafuso a menos agora. Luray doidão. Qualquer um que sabe dirigir sabe que pode ser uma dor de cabeça se o carro quebrar na estrada. Mas e se o seu carro quebrasse no meio do deserto do Saara? Sem um telefone e apenas alguns dias de comida e água sobrando. Infelizmente, essa não foi uma pergunta hipotética, mas a dura realidade que Émile Luray teve que enfrentar em 1993. Esse eletricista e aventureiro francês decidiu levar o seu fiel Citroën 2CV para que pudesse se aventurar explorando o Marrocos. Mas, no entanto, um bloqueio militar o impediu de seguir o caminho que ele queria. Então, Émile tirou seu carro da estrada e decidiu contornar o bloqueio ao invés de voltar. Isso acabou se tornando um grande erro. Por um curto período, o pequeno veículo conseguiu resistir à dura paisagem do deserto. Então, Émile bateu em uma pedra, com muita força, e parece que foi um golpe fatal, causando danos irreparáveis. Embora ele tivesse um certo conhecimento dessa área, Émile não tinha certeza de onde ficava a vila mais próxima, e era muito distante para caminhar. Então, em vez de entrar em pânico, ele teve um plano muito louco. Usando suas habilidades de engenharia, ele iria transformar o seu carro quebrado em uma motocicleta. Émile, de repente, entrou em modo sobrevivência, comendo menos, bebendo menos e se concentrando apenas em uma única tarefa. Primeiro, ele removeu o casco de seu carro e o usou como base para guardar as suas coisas. Então, ele precisava de ferramentas improvisadas, que ele fez arrancando pedaços de seu carro. Ele dobrou peças mais finas, fez alguns furos usando pedaços de metal e recuperou alguns parafusos. E devagar e sempre ele foi construindo algo que se parecia com uma moto. Ele trabalhou debaixo do calor intenso e até tempestades de areias furiosas, o que forçou ele a se abrigar na carcaça de seu carro. Depois de incríveis 12 dias trabalhando sem parar, quando estava com suas últimas gotas de água, Émile terminou seu veículo improvisado. Ele subiu a moto, acelerou, e com muito alívio, ele finalmente conseguiu pilotar a sua moto de volta à civilização.
Mas assim que ele chegou triunfalmente à cidade marroquina de Tantan, a polícia na hora multou ele em mais ou menos uns $1.000 por dirigir um veículo ilegal. Dá pra acreditar? Acho que essa não era a festa de boas-vindas que ele estava esperando. Destruição. Embora Emile LeRay seja um profissional na criação de veículos, parece que há muito mais pessoas por aí que realmente são profissionais em destruir veículos. Vamos pegar esse motorista australiano como exemplo, que não prendeu direito a carga de metal que estava ligada na traseira do seu carro, antes de sair. Depois de frear um pouco forte demais, aquela peça de metal atravessou sua janela, e literalmente atravessou todo o lado esquerdo de seu veículo. Acho que esse cara teve uma sorte incrível de estar com o carro com o volante à direita. Caso contrário, essas fotos iriam parecer um caso de CSI. É bem arrepiante só de pensar nisso. Porém, se você tem medo de altura, tenho algo ainda mais bizarro para você. Essa foto que você está vendo foi tirada em 2006, nos arredores de Hurricane City, em Utah, na rodovia estadual 59. Parece um acidente rodoviário bastante comum, não é? No entanto, se eu diminuir o zoom um pouquinho, você vai ver que é tudo menos isso. Para começar, o carro estava indo tão rápido que ele não apenas atravessou pela proteção da estrada, mas acabou sendo lançado em direção ao ar, capotando a 180 graus e pousando delicadamente. E é muito bom que isso aconteceu, porque caso contrário, teria caído bem ali. O motorista daquele caminhão saltou em alta velocidade sobre um abismo gigantesco e escancarado para o outro lado, a pouquíssimos centímetros de distância daquela queda de revirar o estômago. Mas, de alguma forma, tanto o motorista quanto o passageiro sobreviveram com apenas alguns cortes e contusões. Sniper sobrevivente. Realmente não existem muitas situações mais perigosas do que uma guerra. É por isso que os soldados são treinados para esperar cenários de risco de vida e lidar com eles adequadamente. Mesmo assim, o que o fuzileiro naval americano Sam Arnold conseguiu sobreviver no Afeganistão em 2013 é quase impossível de acreditar. Enquanto ele procurava um local, o esquadrão de Sam ouviu tiros e decidiu investigar mais de perto. Então, foi isso que aconteceu. Olha só isso, um franco-atirador à distância atirou direto em Sam, com a bala acertando ele bem no capacete. Depois de correr de volta para a segurança, os fuzileiros se regruparam. Contra todas as chances, Sam estava muito bem, embora um pouco chocado. Na verdade, eu diria que ele aceitou incrivelmente bem essa situação. Uma coisa é parar um tiro de uma pequena arma de fogo, mas parar um tiro de um poderoso rifle sniper é uma coisa completamente diferente. Felizmente, graças a uma combinação de um capacete forte e um rifle relativamente de baixa potência, Sam Arnold conseguiu sobreviver, com sua vida e sua cueca totalmente intacta. Mas que herói! Aterrissagem de impacto. Mais de 50 milhões de acidentes de trânsito ocorrem em todo o mundo todos os anos. Mas de vez em quando, um desses acidentes pode realmente desafiar qualquer crença. Quando um grupo de 3 amigos estava dirigindo em sua caminhonete perto de Joanesburgo, na África do Sul, em 2012, eles de repente se depararam com uma visão aterrorizante. Uma pequena aeronave tinha girado fora de controle e estava mergulhando em sua direção a uma velocidade alarmante. Antes que qualquer um pudesse reagir, o avião colidiu com a estrada à frente, explodindo em chamas e sendo arremessado em direção a eles em um ritmo vertiginoso. A motorista do veículo, chamada Mônica Bragança, pisou no freio com muita força e fechou os olhos. Com um estrondo ensurdecedor, a cabine do avião explodiu direto na frente do carro deles. O homem no banco de trás, Tony Van Aswagen, foi arremessado com força pela janela traseira, caindo a mais de 9 metros de distância. As 2 garotas na frente, desesperadamente, forçaram sua saída pelas janelas laterais do veículo destruído e começaram a correr para salvar suas vidas. O avião parecia que estava prestes a explodir, e não havia tempo para salvar as 2 pessoas que ainda estavam lá dentro. Mas foi então que, do nada, um grupo de homens apareceu e heroicamente correu para o avião em chamas. Por pura coincidência, eles estavam praticando freeboarding nas proximidades e ouviram o estrondo. Eles então subiram em cima da cabine fumegante. Um deles colocou a mão pelo para-brisa quebrado e soltou os cintos de segurança dos pilotos. E então, com a ajuda de seus amigos, eles os libertaram e juntos conseguiram escapar dos destroços, minutos antes de tudo explodir em chamas. E não, esse não é o enredo do próximo filme Missão Impossível.
Apesar da falta do Tom Cruise, todos viveram para contar a fantástica história sem nenhum tipo de ferimento grave. Vamos torcer para que não haja uma continuação. Tartaruga. As chances de um avião colidir com o seu carro são realmente pequenas. Mas quais seriam as chances de uma tartaruga literalmente cair do céu? Considerando que elas não podem realmente voar, você iria assumir 0, não é? Bem, lá na Flórida esse fenômeno bizarro acabou acontecendo pelo menos 2 vezes. Enquanto dirigia pela Interestadual 4 em maio de 2016, alguma coisa redonda de repente caiu, batendo direto no para-brisa de Nicole Bianis, estilhaçando o vidro sobre ela. Forçada a pisar no freio com força, ela parou bruscamente no acostamento da rodovia. Por sorte, ela estava ilesa. Mas, no entanto, quando superou o choque inicial, ela só ficou ainda mais chocada ao perceber que havia uma tartaruga dentro do carro com ela. Felizmente, o passageiro surpresa também passava bem. Mas fica aí que tem mais. Em 2021, isso aconteceu mais uma vez. Só que dessa vez o réptil veloz passou direto pelo para-brisa e acertou uma senhora idosa bem na cabeça. Mais uma vez, felizmente, ambas as partes sobreviveram. Então, o que raios foi responsável pelos ataques dessas tartarugas voadoras? Alguma ideia? Acontece que nossos pequenos amiguinhos verdes estavam tentando atravessar a estrada, quando sua concha deve ter sido atingida por um carro que passava. A força do impacto com o carro deve ter feito com que as tartarugas voassem pelo ar, só para depois cair de volta no para-brisa das pessoas. Então, realmente foi muita sorte, tanto para as tartarugas quanto para os humanos. Eu só consigo imaginar o que deve ter passado por suas cabecinhas escamosas nesse momento. Além dos para-brisas, é claro. Então é isso, acho que já chega de pessoas que desafiaram a morte por hoje, não é? Qual dessas histórias mais fez o seu coração bater? Diz pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.